Saudações, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É um prazer imenso estar aqui com vocês e ter vocês aqui comigo. Mais uma vez, vamos levando essas aulas para expandir as consciências ainda dormentes. Hoje vamos falar de um assunto que é da matéria, mas que também, de certa forma, influencia na parte espiritual das pessoas, né? O título é 2021, mais de 4.700 obras paradas no Brasil, ok? Já lembrando, deem um clique no positivo, inscrevam-se no canal, vocês que estão chegando agora, um grande abraço, é um prazer tê-los aqui comigo. Compartilhem para que mais pessoas cheguem a esses conhecimentos, ok? Clique no sininho negro para receber a informação de sempre que eu posto algum vídeo, ok? Então vamos lá. Lembrando, vou falar de política, mas mais à frente eu vou falar a respeito. Eu não sou político, não gosto de político. A aula de hoje é mais uma denúncia do que uma aula, mas serve como aula para quem ainda não tomou esses conhecimentos e não faz nada para que isso mude. Mas serve de referência para quem não tem conhecimento e nem faz questão de ter, em relação aos crápulas políticos, que fazem seus jogos visando apenas o quanto vão enfiar de grana no bolso, esquecendo-se da população de forma geral. Pois, se terminassem as obras iniciadas, seriam de benefício para todos. Sim, para todos, até para eles, porque envolvem hospitais, postos de saúde, escolas, trânsito, locomoção, empregos, entre outros. E já antecipando aos mimizentos, como eu já disse antes, não sou político, não gosto de políticos e nem de políticas, muito menos de política e de partidos. Pois se fossem bons, teriam alterado o status do Brasil para uma categoria mais elevada. Mas infelizmente vejo esses larápios sem caráter denegrir o nome do país, ou o país em que eles deveriam ter orgulho, que poderia estar entre as primeiras nações do mundo, tanto em cultura, como em saúde e nível de vida. Mas o que vemos é a constante falcatrua, roubos muitas vezes na cara dura, e nada acontece. Fazem um circo em torno do fato e tudo termina em pizza. Tenho 68 anos e vejo isso há 50 anos. Meu pai desencarnou com 95 e via da mesma forma. Políticas e políticos no Brasil refletem a ignorância do povo, infelizmente. E os jogos de quanto é que eu levo nisso? Existe desde que povos invadiram o Brasil e até hoje nos roubam, e hoje pior ainda, com a permissão do governo. E a história da raça humana mostra que a questão é repetitiva. Não são os políticos com seus narizes em pé, mas o povo que os elege. Como cordeiros, aplaudem o pastor. É a mesma coisa que na religião, que lhes dá grama como alimento, quando poderiam e deveriam dar frutas e legumes, as riquezas da terra, mas só se importam com o que eles têm. O resto é resto. Vamos fazer uma conta simples para mostrar como um presidente que ganha hoje, conforme eles dizem,
mais ou menos R$ 30.000 por mês, que é uma mentira, pode no final de sua gestão ter muito mais dinheiro do que deveria ter. Alguns dizem que é herança de família. Isso é o velho jogo de sempre. Somando, vamos fazer um exemplo, somando o que ganha hoje o Bolsonaro, tá? Durante a sua gestão de 4 anos, o que ele teria no final. Seria em torno de 2.160.000 acumulados, até o final da gestão, como eu disse. Seria importante que revelassem o quanto ele tinha antes de ser presidente. Depois, tudo pode ser. Papagaio fala de tudo. Assim como deveriam ter feito com o Lula e com a Dilma. Vamos dar um exemplo. Vou usar eu mesmo, tá? Hoje eu me tornei presidente da República dos Estados Unidos do Brasil. Tenho 2 milhões em patrimônio e dinheiro. E como o Bolsonaro, ganhei até o fim da minha gestão, que está terminando, mais 2.164.000. Portanto, devo ter hoje um capital de 4.164.000. Se eu tinha 2 milhões mais 2 que eu ganhei, são 4 milhões, concordam? É simples. Isso calculando sem colocar despesas. Mas, claro, são cobertas por outras formas de ajuda de custo. E ele não tira, eu não tiro do bolso. Portanto, repetindo, devo ter 4 milhões. Né? No entanto, quando verificado por tribunais e Polícia Federal, o montante é muito maior do que o referido, chegando a grosso modo, uma suposição, a 10 milhões. Uma conta simples. Pergunto, de onde apareceram os 6 milhões restantes? Claro, bem provável, comissões e propinas. Só eles não sabem fazer contas. Depois de muito falatório, tudo continua do mesmo jeito. E o presidente, que já não é mais, agora tem 6 milhões a mais no bolso. E ninguém sabe, ninguém viu, né? Chamando na cara dura o povo de imbecil e idiota. Ou estou errado? Façam a conta e tomem consciência da realidade. Bom, vamos ao assunto que é também vergonhoso pela atitude desses senhores. Pode mais de 4.700 obras paradas no Brasil, se deteriorando, se decompondo, que para recuperá-la vai se gastar no mínimo metade do valor que já foi destinado inicialmente para que as obras fossem concluídas, e não foram. Jogos entre empreiteiras, brigas judiciais entre elas e o governo, né? E o mesmo jogo repetitivo sempre, sobrando para os bolsos já vazios dos brasileiros. Despesas com essas obras que chegam à casa dos trilhões de reais, né? E vemos um SUS deteriorado, uma educação deteriorada, uma medicina deteriorada. É isso. E ninguém faz nada. Claro, alguns têm consciência, mas o que vão fazer sozinhos? Quando o povo se conscientizar, isso é dito há milênios, se levantará. E espero que acabem com esse bando que dirige o país. A questão é, quanto tempo isso vai levar? Provavelmente não estarei mais aqui. As obras que vou mostrar foram tiradas das reportagens de várias emissoras de TV,
cujos links estarão na descrição do vídeo. Portanto, se houver erro no que estou dizendo, o erro é deles, não meu. E é para vocês irem e assistirem às reportagens, ficarem ao par dos assuntos. Pergunto, para onde foi o dinheiro dessas obras? Agora eu vou começar descrevendo algumas que eu julguei mais importantes, ok? Dentre elas, setor norte do Rodoanel, a ferrovia transnordestina, a usina nuclear de Angra 3, Angra dos Reis, né? No Rio de Janeiro, parada há 40 anos. São gastos, só nessa usina, 100 milhões na manutenção da obra parada, para que não se deteriorem os equipamentos que estão lá parados, que custaram milhões de reais. Além do fato já verificado de que existe o perigo que todo mundo sabe, que é a instalação de uma usina nuclear. Apesar que já tem a 1 e a 2, mas o perigo continua em qualquer parte do mundo. Vemos claramente a ineficiência e a burocracia do governo. Imaginem quantos ficaram desempregados pela parada dessas obras. Corrupção total, uma vergonha. Como diz o Boris, isso é uma vergonha. Metrô do Rio de Janeiro, parado há 9 anos. E já existe a possibilidade dele ruir e desabar. Um hospital público do câncer no Nordeste, 14 milhões de reais jogados no lixo e no entulho, lá acumulados, só mato. Muitos só sabem da dor quando ela lhes dói. E mesmo assim, alguns não dão nem bola. Outro hospital, em Conselheiro Lafayette, 15 milhões gastos para nada. O Tribunal de Contas não faz nada. Não resolvem nada. Segundo eles, erroneamente, dizem que pelo menos 10 bilhões foram para o ralo abaixo. E ninguém faz nada. Dizem eles, todos os estados brasileiros têm obras inacabadas. Só em Minas Gerais tem mais 9 hospitais parados. O VLT, o trem flutuante, em Cuiabá, parado há 7 anos, 280 composições, ou trem parado, né? Com 280 composições, se deteriorando. Trens modernos, equipamentos modernos de última geração, inúteis. 1 bilhão. Aonde foram parar? O monotrilho de São Paulo, parado há 5 anos. Colunas trincando com infiltrações, lixo, entulhos. Construção que começa em nada e acaba em lugar nenhum. Essa obra, mesmo que seja concluída ou retomada, não ajudará mais em nada o trânsito de São Paulo. Ela já se tornou obsoleta. Pouco vai ajudar. O governo de Lula e Dilma criaram 40 estatais. Pergunta-se, para quê? Claramente, cabide de emprego. Não estou defendendo ninguém, hein? É preciso que seja dito, não importa de que lado seja. Nessas gestões, o BNDES financiou 14 bilhões de reais para empreiteiras e construtoras realizarem obras em outros países.
cujos governos são ligados ao comunismo, cuja bandeira reflete a cor do sofrimento dos povos onde eles predominam. Fico abismado em ver como as ovelhas ficam brigando por políticos e políticas, por religião, quando estão sendo fraudados o tempo todo e o país fica estagnado. Só para a Venezuela foram liberados 2,68 bilhões e para mais 9 obras externas, perfazendo um valor de 3 milhões e 400 mil dólares. Não, 400 milhões não. 3 bilhões e 400 bilhões de dólares. Bom, voltando às obras paradas no Brasil. Um presídio no Rio Grande do Sul parado há 12 anos. Desde 2008, 16 milhões gastos inutilmente. E para retomar o projeto, vai ser preciso gastar pelo menos mais 10 milhões iniciais, e que chegará a 17 milhões, perfazendo um montante no total, no final da obra, caso aconteça, 43 milhões de reais. A ferrovia Oeste-Leste custou 40 bilhões e está parada. No Rio de Janeiro, uma estrada de $500 milhão, uma estrada que só existe na terra, só tem terra. Um estaleiro no Rio Paraguaçu, 3 bilhões gastos e tudo lá está parado. O complexo petrolífero de Itaboraí, no Rio de Janeiro, 50 bilhões gastos para nada. A famosa Transamazônica, parada há 40 anos. É chamada de estrada sem fim. Eu digo que podemos dizer estrada sem fim de obras. Ficam fazendo aí o maior circo hoje, né? Porque o Bolsonaro conseguiu inaugurar um trecho, né? Um pequeno trecho da estrada, uma ponte, quando isso não representa mérito nenhum. É obrigação de qualquer governo terminar o que não foi terminado. E ficam fazendo como se ele fosse um milagreiro. Cala a boca. 1.100 prédios entre hospitais, postos de saúde, escolas, praças de esportes. Tudo parado. E já foram gastos com eles 46 bilhões. Investidos para nada. Tendo algumas obras já duram 7 anos estagnadas, apodrecendo. Podemos ver claramente a irresponsabilidade desses senhores, que prezam muito mais seus bolsos do que o progresso do país e o povo que nele vive. Cidade universitária pronta no estado do Amazonas, 92 milhões investidos desde 2012. Está lá jogado as traças. Não serve para nada. A rodovia 365 no Triângulo Mineiro, inacabada. Hospital em Sete Lagoas, no estado de Minas Gerais, com 30 mil metros quadrados de construção, apodrecendo. E 50 milhões viraram lixo e pó, desde 2013. 46% dessas obras no país são de saneamento básico, e uma delas, em Carmo do Carujuru, também em Minas, foram gastos 3 milhões e verificou-se no meio do caminho erros de projeto. Minas Gerais é um dos premiados com obras inacabadas, entre todos eles. 632 escolas e 3 milhões gastos à toa.
1.300 projetos sem conclusão no Rio de Janeiro. É o estado premiado com o maior índice de obras inacabadas. Outra obra parada desde 2010 no Rio de Janeiro, que já foram gastos 150 bilhões de reais ou investidos na obra, é o Museu de Imagem e do Som, em frente à praia de Copacabana. Um cartão postal do Brasil. Um atrativo claro da incompetência mostrada aos turistas estrangeiros que vão até lá para fotografar o desperdício do nosso dinheiro e ficam dando risada. O corredor de ônibus, que tem o custo de 1,5 bilhões. Em Roraima, um estádio totalmente construído, sem nenhuma utilidade. Está lá. Tem a prática de formiga correndo, tem, que mais? Rato fazendo salto em altura. É isso, palhaçada. Bom, essas foram algumas descrições das principais obras, mostrando claramente o desperdício do dinheiro público, trilhões gastos e que foram pagos pela população inapta. Espero ter contribuído para abrir as consciências e, quiçá, juntos possamos fazer um país melhor. E um país melhor só se faz quando a população toma consciência e cobra seus direitos e deveres dos nossos empregados, que são os políticos. Guerra não traz paz. Porém, às vezes, é preciso levantar a espada, urrar a todos os ventos, cobrando dos empregados, que são do governo, o que nos é devido. Ok? Mais uma vez, despeço-me fraternalmente, desejando a todos muita paz, muita luz, muita clareza, sensatez e coerência nos julgamentos. Que se faça presente em vossa jornada, hoje e sempre. Assim seja. Até breve.